Fala, Boa minha tarde. gente! Chegamos! Muito boa tarde, meus amores. Bem-vindos. Estamos por aqui para mais um Entre Família. Bom demais estar juntinho com você. Você sabe, né? Reloginho bate aí às 2h30 da tarde. Estamos junto por aqui para amadurecer algumas ideias, né, Darley? Esse é piadinha, porque eu tô de verde. Não, já é fera. Espera aí. Quando amadurecer, então, menina! Né? Aquela risadinha Piada do tio. bem amarelinha, bem sem graça, né? Mas tá valendo, Biral. Tá valendo. Tá valendo. É isso aí. Amores, hoje nós vamos falar sobre organização da vida, que começa ou termina muitas vezes na cozinha. Algumas facilidades, algumas dicas que a gente precisa. Afinal de contas, tempo é ouro. E Verdade. quanto tempo eu preciso confessar? Não é que eu preciso, mas eu quero confessar. De que eu não sou a pessoa mais ágil na cozinha, assim, rápido. Então eu preciso estar com as coisas mais próximas possíveis. Eu preciso que tudo esteja à mão, porque senão, menina, eu fico pensando, cortando. Fala. Aí eu Às troco vezes- de música, aí eu volto. Você coloca, Aí às vezes, eu um, pro- você Ah, coloca às não. vezes um sermão ali no celular, sim, ou coisa, vai acompanhando. Às É. vezes para, fica olhando, Aham. olhando. Eita, tem que Aí eu cuidar. paro, vou ver o WhatsApp, quem tá chamando, sabe? Os negócios. Enfim, Aí às vezes a Eliane fala, meu, eu já fiz isso, e você ainda tá fazendo isso. Eu falei, amor. não, lá em casa não tem esse problema, porque, né? Eu vou fazer no meu Você. tempo, do meu jeito. Mas enfim, mas é preciso ter pouca coisa, eu tenho poucas coisas, poucos objetos, até tempero eu tenho poucos. É mesmo? Poucos para não ficar gastando muito tempo, né? Então a gente precisa pensar em ter utensílios, na organização dos próprios alimentos, mantimentos, se está à mão ou não. Parece que a gente vai aprender como organizar a geladeira. É verdade, hein? Porque assim, ó, às vezes o que acontece? Você chega lá no armário da despensa, né? Ou na própria geladeira, você abre, você fica ali. O que eu, né, às vezes faço isso. O que eu vou fazer hoje? Que a Eliane falou, ó, a janta tá com você, ó, o almoço de amanhã tá contigo. Vamos dividir um pouquinho aí, né, a situação. E aí, Darley, o que acontece? Eu fico parado, olhando. O que eu vou fazer? Aí, às vezes, tem um pacotinho com um pouquinho de uma coisa ali, um pacotinho um pouquinho da outra. Enfim, né? E a gente fica na dúvida. Mas organizar tudo isso ajuda a gente a organizar a cabeça e a saber. Ganha tempo, fazer isso. ganha tempo. E hoje a gente E vai aquela até comida ver... que coloca lá só para jogar fora Já depois, tem né? esse problema, mas eu raramente jogo comida fora. Mas hoje a gente vai ver também de uma pesquisa que foi feita com muitos brasileiros para chegar a um número do tempo, ou o quanto de tempo nós gastamos com determinadas tarefas, com as principais tarefas. Eu já adianto que dormir, a galera gasta muito tempo dormindo, mas ainda é pouco para nossa necessidade, mas deixa isso quieto. Para conversar sobre esse assunto hoje, estamos recebendo hoje a Tatiana Meira, que é mentora de mulheres e organização. Ela ajuda a mulherada a se organizar na vida. E homens também? Ajuda homens também? Então fechou, viu? Vai ajudar. Vai ajudar também, né? Vai dar certo. Então tá. Cari do Canto hoje com a gente aqui no Armarinho da Arte, trazendo uma caixa para temperos. Olha só a caixinha para temperos, que bonitinha ali. Tem um azeite ali dentro, tem uns temperinhos bonitinhos também. Graças. E aí enfeitar uma caixinha dessa, pode ser que vai engordurar no fundo ali, às vezes misturar, derrubar temperos. Você acha que a Kari não pensou nisso? Você eu vai acho ver, você vai ver, Kari. Ó, e ainda tem a nutricionista Liliane Neto hoje, produção vem, a Liliane Neto vai participar com a gente também, e esse momento vai ser muito legal, juntinho com você até as 4 da tarde, ao vivo, só estamos começando. Até já. Vamos lá, minha gente, falando de organização. Como é que tá a casa aí, hein? Tudo organizadinho? Tá, vamos falar só da casa não. Vamos falar especificamente daquele cantinho onde rola muito, deixa eu pensar aqui, momento gostoso em família. Porque é gostoso quando a família vai pra cozinha junto ali, prepara a comida. Eu sei que não é realidade em todos os lares, porque às vezes rola aquela briga, né? Cozinha pequena, não, sai pra lá, deixa que eu faço. Vamos sentar lá. Mas é um ambiente, um local onde se tem toda essa preparação com amor, com carinho e tal, e a família se junta também, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa organização aí na cozinha, dentre outros fatores também, mas a ideia é o quê? Otimizar o tempo para a gente poder fazer mais coisas. Então, ó, perguntinha de hoje para você responder pra gente. O que mais te cansa na rotina da cozinha? Por exemplo, né? O que mais te cansa ali é a falta de tempo? É o desperdício de comida ou a desorganização? Sabe, a geladeira daqui a pouco você abre, tá um cheiro esquisito aqui, aí você vai ver lá mais no fundinho, tem uma marmitinha que você colocou que já tem umas 3, 4 semanas e nem tinha visto lá, e aí deixou todo aquele cheiro na geladeira e na casa, né? Abriu, vai pra casa,
Quem foi? Já grita de lá, né? Quem foi? Não, calma, não foi ninguém, veio da geladeira. Mas, ó, fica com a gente aí, manda a sua interação no 129-8315-0249. Marcou aí? 129-8315-0249. Manda a sua interação, participe com a gente aqui do Entre Família também. Vamos fazer o programa ainda mais legal, divertido e dinâmico nessa tarde, ok? Ora, quem foi? Quem foi que deixou na geladeira lá aquela marmita estragada? Quem foi? Amados, é o seguinte: qual o tempo ao longo de uma vida adulta que o brasileiro passa ocupado? Já pensou sobre isso? Por exemplo, pensa aí na sua idade. Há quantos anos você vive ocupado? Uma pesquisa sobre tempo de tarefa e atividades dos brasileiros foi realizada há quase 2 anos pela equipe da Public Affairs da Ipsos Brasil, que é uma empresa especialista em pesquisas estratégicas de opinião pública, a pedido da Nubank. E aí revelou que o tempo de vida médio do brasileiro é de 76 anos. Na pesquisa, foi considerada a vida adulta a partir dos 18 anos. E o resultado foi: os brasileiros passam quase 15.600 dias de tempo ocupados durante a vida, o equivalente a 43 anos. Fiz as contas comigo, na minha idade, é mais ou menos isso aí mesmo. Estou ocupada há muitos anos. Vamos ver aqui no telão comigo a representatividade da população brasileira que participou dessa pesquisa e quais são as tarefas que realizam e gastam tempo ao longo da vida. Vem aqui, ó. Essa amostra, vamos lá. Vou começar do meu lado direito, tá? Para vocês acompanharem aqui, ó. Amostra, 1.500 entrevistados, ok? Idade, de 25%, 18 a 24 anos. Eu não vou ler esses dados, que são muitos. 18 a 55 anos foi o número abrangente, né, a idade abrangente. 8% de pessoas no norte do Brasil, 26% de pessoas no nordeste foram entrevistadas, 8% no centro-oeste, 43% aqui no sudeste, 15% dos entrevistados são lá do Rio Grande do Sul. Isso no período de 17 a 23 de julho de 2024. Vamos então à próxima tela, que a gente vai ver o que exatamente as pessoas disseram ser o maior gasto de tempo. 15% do tempo gasto com cuidados com a família e a casa. 15% do tempo. Vejam só, 3.134 dias, Binal. Bastante coisa. Uhum. Mas poderia ser um pouquinho mais, né? É mesmo, né? Trabalho doméstico, 11% do tempo. 7% do tempo, cuidados familiares. 30% do tempo, sono. 7% do tempo, deslocamentos entre trabalho, igreja, enfim, visitas, etc, etc. Vai vendo aí, ó. As pessoas estão gastando. Mas que bom, né? As pessoas realmente precisam dormir. Cuidados pessoais, 5%, só um tiquinho. Educação, menos ainda, 4% do tempo investido com educação. Uau! Já pensou? Investido na educação, 2,2%. Isso em 802 média, né? dias só. Trabalho remunerado, trabalho do dia a dia mesmo, para ter um retorno financeiro, 23% do tempo. Segundo lugar, hein? 4% do tempo para comer, se alimentar. 3% do tempo, outro trabalho não remunerado e voluntário. E gestão financeira, 2% do tempo. Ou seja, 1 ano e 1 mês, alguma coisa assim, 400 dias de vida. Cuidando dos recursos. É. Dentro de, então, quantos anos? 79 anos em média? 76 anos em média. 1 ano é dedicado para a gestão financeira. Uau, é pouco, né, que a gente tira para isso. Cuidados pessoais, pouco também, né? 5% do tempo. Interessante. Eu fiquei pensando, num país assim, uma Europa da vida, uma Alemanha da vida, quanto de tempo as pessoas gastam com a educação. Num comparativo, assim, sabe? Eu achei pouquinho que nós gastemos tão pouco com a educação. Os cuidados pessoais superam a educação. Isso diz alguma coisa. Claro que está ali numa margem de erro muito pequenininha. A gente pode dizer que é empate, né? Que se diz 2 para mais, 2 para menos, coisa assim. Os cuidados com a família e a casa é pouco. Em terceiro lugar, exatamente, os cuidados familiares, 7% do tempo, enfim. Nós temos uma vida realmente muito atarefada, dividimos tempo com muita coisa e a gente precisa considerar que para
termos esse tempo melhor aproveitado, quanto mais organização, planejamento, vai ser muito melhor para que a gente tenha tempo de curtir a saúde, de curtir a própria vida, não é? O tempo das mulheres em relação aos homens é o seguinte, ó, mulheres dedicam 49% de tempo a mais com a atividade de limpeza da casa. É mesmo? Menino, olha, Não imaginava, nunca que né? eu desconfiasse. Nunca queria imaginar um negócio desse. Nunca mesmo. 29% de tempo a mais com a atividade de trabalho doméstico em geral. As mulheres dedicam 28% de tempo a mais com a atividade de cuidados com a família e com a casa. Mulheres dedicam 26% de tempo a mais com a atividade de cuidados dos filhos. Mulheres dedicam 20% de tempo a mais com a atividade de cuidar dos animais domésticos. Lá em casa é o Que contrário, mistura sou com eu. o cachorro, com o marido, com os meninos. Lá em casa sou eu, ficou pra mim essa responsabilidade. Bonitinho. Não, é que eu não queria. Mas aí esse- vão adotando e vão não sei o quê, aí vai isso aí, sobrando pra Eliane. quem? Pra mim, né? Mas tá bom. É isso aí, Eliane. Vamos dividir, né? Mantém isso aí para não engrossar as estatísticas. Mulheres dedicam 16% de tempo a mais com a atividade de cuidados dos membros da família. Mulheres dedicam 15% de tempo a mais com a atividade de estudar. As aulas, os cursos, a faculdade, a escola online e o presencial. As mulheres têm que dividir o mesmo tempo que os homens têm com mais tarefas. Era isso que eu tinha para dizer por hoje. Uau, hein? Precisamos dar uma força aí, ajudar essas Vamos fazer mulheres. o seguinte? Apresenta aí o programa, que eu vou sentar. Boa, vamos lá então, ó. Não, me ajuda, por favor. Não, cansei. Então tá bom, ó. Então deixa eu tentar puxar sozinho aqui. Mas vamos lá, a gente consegue. Mas eu vou chamar uma mentora profissional para nos ajudar com esse tema. Ajudar você, minha amiga, tá cansada? Olha a Darleide aqui, ó. Tá cansadinha, né? Tá lá. Teve até um Não. meme uns tempos atrás que apareceu você aqui assim, ó, encostadinho no sofá, lembra? Eu tô cansada, eu só estou tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Boa, valeu, Darleide. Ó, deixa eu convidar ela então, a Tatiana Meira. Ela que é mentora de mulheres e organização. Tatiana, chega pra cá, minha amiga, e vamos ajudar essas mulheres cansadas. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Graças a Deus. Graças Fica à a Deus. vontade, viu? Obrigada. Pode sentar aí na Bem-vinda, poltrona. Tati. Obrigada. É isso, a mulherada precisa ser mais organizada para dar tempo de, em 24 horas, fazer tanto. Olha, confesso que é a nossa realidade, mas fiquei até impressionada ouvindo você falar. Não é? É verdade. E para isso a gente precisa, sim, de organização. Precisamos otimizar o tempo, porque são tantas tarefas, são tantos deveres do dia a dia, que se a gente não se organiza, a gente gasta muita energia mental para decidir tudo em cima da hora. É, E isso traz mais cansaço. exatamente. Verdade. Agora, o porquê que a cozinha, até a gente trazendo esse tema da cozinha aqui, por exemplo, ela se torna uma das maiores fontes de estresse na rotina da casa, do dia a dia. Eu digo isso porque lá em casa eu vejo como é que é a realidade também. Minha esposa, às vezes, ela fica preocupada. A gente se preocupa, mas em especial a mulher, a mãe. Eu acho que ela tem mais essa de, eu não estou conseguindo fazer. Sei lá, o Samuel precisa comer melhor, mais salada, mais não sei o que, tem que dar um jeito, já que ele não quer comer salada, vamos colocar legumes no feijão ou não sei o que, misturar, enfim. E aí é uma preocupação com essa parte da cozinha, né? Do alimento, do preparo, do bem-estar da família, porque é um momento gostoso, né? Em vários sentidos, esse de sentar todo mundo junto à mesa. Mas por que a cozinha, de um modo especial, ela entra nesse contexto? Esse tempo junto é muito bom, mas a preocupação que você mesmo citou e esse preparo antecipado, ele ocupa a nossa mente, ele ocupa a nossa preocupação mesmo. Nós nos preocupamos com o que vai ser feito. A cozinha, ela é diária, ela é repetitiva e ela leva tempo para a coisa ficar... É gostoso chegar e comer, mas antes... Algo precisou ser preparado, pensado, ingredientes precisaram ser comprados. Então isso gera sim um tipo de estresse, mas a boa notícia é que tem jeito. A gente pode se organizar, a gente pode criar sistemas inteligentes para a nossa cozinha. E se tem uma palavra assim que eu trago comigo e gosto de falar, é simplificar. Otimizar e simplificar. A cozinha ela passa a ser leve quando a gente entende a pegar o essencial e ainda simplificar esse essencial. Isso inclui até mesmo a quantidade de objetos que você tem à mão. Isso inclui
como muitas vezes nós vamos ver que nos perdemos em muita louça, muita colher, muito talher, muita faca, menos, né? Aquilo que é para o dia a dia, isso já um simples detalhe pode fazer a diferença nessa organização, né? Sim. Hoje eu me vi assim, falei, como fui rápido. Olha, eu comecei dizendo que eu não sou muito rápida na cozinha, mas é porque realmente eu fico assim, tipo, acho que eu tenho tempo. Quando eu vou, mas não tenho, né? Aí hoje eu falei assim, você precisa ter também alguns utensílios domésticos que te ajudam e isso a gente tem uma facilidade imensa em comparação com as nossas mães, nossas avós. Então hoje eu peguei, cortei a abóbora e pus para assar na airfryer. Olha só, não acendi o forno, isso é mais rápido. Fiz um arroz agora é um com apaixonado pela lentilha. airfryer, né? Até um tempo não tinha. Até um dia desses eu não tinha. Deve ter uns 3 meses que eu comprei um airfryer. Todo mundo é uma assim, praticidade, muito né? bom. todo mundo dizia, como você não tem? Eu pensava, gente, deve ser um pecado não ter. Mas, de fato, fiz um arroz com lentilha na panela elétrica. Pois lá, não me preocupo. Nesses a gente também vai precisar usar de alguns recursos que, nesse sentido, nós temos favoráveis a nós, não é? Com certeza. Sabe, um hábito que eu adquiri morando fora do Brasil foi a chaleira elétrica. Pois é. Não fico sem. Sensacional. Vai fazer arroz, tudo que você vai cozinhar, já põe a água para ferver, agiliza a vida, processador. Processador. E algumas medidas simples, porque às vezes não se tem esses objetos. A verdade é que menos é mais na cozinha. Exatamente. Na era de tanta mesa posta, a gente pensa em enxovais grandes para a cozinha, mas quanto mais a gente simplifica, mais fácil fica a nossa vida. E pensando, né, Daleide, você falou de organizar a vida, cada mulher, cada família está num tempo, numa estação. Eu, por exemplo, tenho crianças pequenas. Então, coisas práticas, rápidas, o foco na nutrição, na beleza da mesa, mas quanto menos, mais eu consigo ofertar de beleza, de nutrição e tempo, né, na mesa para olhar, para ouvir, para cuidar, para se alegrar, como você falou. Verdade. E é tão bom, pra né? Para engordar. Para se nutrir, né? E cuidar dessa máquina perfeita que é o nosso corpo. E falando em máquina, deixa eu apresentar para você mais uma vez a revista A Máquina Humana. Você já ouviu aquele ditado? O peixe morre pela boca. Mas cuidado que não é só o peixe não, viu? Se a gente não cuidar daquilo que a gente está ingerindo, dos alimentos, daquilo que a gente prepara, às vezes até nessa ideia de, não preciso ganhar tempo, faz aquele, sabe aquele macarrãozinho instantâneo lá de 3 minutos? Aquilo é uma bomba, hein? É rápido, é prático, mas vai danificando a nossa saúde. Agora à noite o que a gente vai fazer? Não sei, vamos pedir um lanche ou vamos lá naquele drive-thru, né, do fast food, vamos comer alguma coisa lá. E aí, quando é algo esporádico, beleza. Mas quando se torna uma rotina, aí o nosso corpo ele vai se desgastando e a cobrança vem, né? A conta vem uma hora ou outra. Aí é colesterol alto, hipertensão, diabetes, enfim, você sabe, né? Mas quer saber qual é o melhor cuidado que a gente precisa e pode ter com o nosso corpo? Tá aqui, através da revista A Máquina Humana, você vai entender o que Deus preparou para a gente, o que Deus quer para nutrir o nosso corpo e nutrindo o nosso corpo, consequentemente, a nossa mente vai funcionar melhor também, a gente vai ter claras percepções daquilo que Deus quer trazer para a gente através da Bíblia, através até mesmo da natureza ou de outras pessoas trazendo para a gente, falando ao nosso coração também. Então vamos cuidar da nossa saúde? Bora? Então entre em contato com a gente agora, peça a sua revista A Máquina Humana. O telefone está aparecendo aí na sua tela, né? Tá vendo aí? Ao fundo aqui tem um WhatsApp aparecendo, mas aqui embaixo tem um telefone também, se quiser mandar mensagem no WhatsApp ou o telefone. Agora eu vou te passar o telefone, que é o 129-824, ou melhor, 0 operadora 12 21 27 31 21. Pronto, vamos facilitar? 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo a revista Máquina Humana, vai chegar de graça na sua casa, você não paga pelo material, não paga pelo frete e você vai saber mais sobre diabetes, esse inimigo invisível, silencioso, vai saber mais sobre a obesidade, que é muito além do peso, alguns cuidados que a gente precisa ter e muito mais. Pediu já a sua? Não? Então entre em contato com a gente agora, não deixa para depois não, hein? Você esquece, já era, passou a oportunidade.
Mas a gente, pro intervalo, vou chamar aquele intervalo rapidinho. Darleide, tem interação já chegando, pipocando aí na tela. Vamos saber? Ana Cláudia de Guarulhos. Boa tarde. Lá em casa eu sou a única a cozinhar e isso cansa um pouco, porque somos 4 no nosso lar. Quando eu vou preparar comida para a semana, eu vejo que lá se foi a minha manhã todinha, mas pelo menos a louça não fica comigo. Pelo menos, né, Ana? Fica com a gente que a gente vai dar algumas dicas ainda no programa de hoje. Eu estava até aqui pensando uma coisa. O que eu demoro mesmo? É que eu sou a pessoa que, por exemplo, vou fazer uma tapioca. Mas não é uma tapioca. Aí eu vou fazer um recheio. Tapioca. Eu vou fazer um negocinho arrumado, né, marido? Aí eu faço bonitinho. Vou fazer um mingau de aveia. Aí tem as rodelinhas. Sabe aquilo que a gente vê no Instagram? Eu gasto tempo fazendo aquilo. As rodelinhas, as castanhas, o prato bonitinho. Pra ele bonito na mesa. Ele chega lá, dá aquela colherada gostosa. Coisa boa. Então eu fiquei pensando, por que eu demoro mesmo? mais saboroso ainda, que você... Fica Primeiro, gostoso. come com os olhos É. e aí depois você vai degustando. Eu tenho e prazer. tal. Que legal, bonito, Darleide. Hoje eu deixei todas as saladinhas, as coisas, tudo arrumadinho, bonitinho. Olha ela, hein? Depois do intervalo tem mais dicas pra você, inclusive pra essa moça que, como tantas outras, gasta um tempão fazendo a comida, mas é uma coisa boa que me fez, eu acho que é o que ela faz. Ela prepara a comida pra semana toda, aí depois fica livre. Aquelas marmitas na geladeira, tudo congelado, acho tão chique quem congela, uma coisa bonito. Nós já voltamos com vocês, meus amores, você já. Já estamos por aqui, minha gente, na cozinha, mas eu não vou fazer nada nessa cozinha, tô de folga. Você? Não, eu também não. Então Só é vou você, ver amiga? e dar uma beliscadinha, assim. Sobrou pra você! Estou aqui para isso. Bem-vindos de volta aqui no nosso Entre Família. Hoje nós estamos pensando em como facilitar a vida na cozinha. Então vamos lá, você como especialista, o que nós temos por aqui de tantos objetos, comidinhas para organizar? O que O precisa? que pode congelar, o que não pode também, né? Que tá aí algumas coisinhas. Menina, Aqui. que legal. Dá pra gente tirar alguns conceitos simples e práticos para otimizar o nosso tempo na cozinha. Porque o que não cansa, o que cansa, na verdade, é eu ter que pensar tudo em cima da hora. Ter que... O que eu faço agora? Aí decide fazer algo, vai olhar na despensa, não tem um ingrediente. Então, são medidas simples que nos ajudam no dia a dia. Vamos começar pelo básico aqui? Apesar de que dona de casa é mestre em olhar o que tem com o que tem, fazer É verdade. o extraordinário. Eu me Aí- gabo disso. Verdade, Eu às pego vezes eu já qualquer coisa cheguei e em casa faço algumas vezes ali, final de mês e uma tal, receita. e às vezes você olha ali, está acabando tudo tal. É. O que a gente vai fazer? Daqui a pouco vem ele dentro da cozinha, já preparou uns negócios, eu já falei, puxa, e É tinha um dom, isso, é o né? dom que a dona de casa É um tem. dom. E isso faz É um dom. parte. É algo que já vem nato em nós, mas isso faz parte. Quando a gente vai se obrigado. organizar, a gente não vai para o mercado comprar simplesmente o que a gente Vazia. acha que tem que comprar. Primeiro a gente confere, justo para ver o que nós já temos, o que pode ser usado. Uma máxima na cozinha é: o que é visto é consumido. O que não é visto vira desperdício. É Por igual isso que é- roupa no guarda-roupa. igual- A gente não enxerga, não usa. Já Né? fica Então- só nas mesmas ali, ó, batendo, Então, batendo. isso- Por isso que é bom esses potinhos transparentes? Sim, sim. Então, isso serve tanto para a hora de comprar, porque a gente primeiro olha o que a gente tem já em casa para então comprar. E serve também na hora de organizar a geladeira, que a gente já mostra. Mas começando aqui pelos potes. O ideal são potes transparentes, menos é mais. Então, a transparência nos ajuda a enxergar. O ideal seriam, assim, eu ainda recomendo potes quadrados. Eles ficam mais quer fáceis de dizer- serem empilhados. Mas aqui, o Esse aqui principal... ocupa um espação do Ocupa um lado, espaço. você não consegue, Exato. menina. Às vezes Exato. bate na porta da geladeira, você vai fechar, não fecha. Mas pensar assim, ó, na realidade, para sua família, você sabe, 3, 4 pessoas, 6 pessoas, o tamanho de pote ideal para vocês. E assim, pote pequeno para guardar pequenas sobras. Às vezes, um legume, uma coisa que você abriu, até um limão, guarda-se num pote pequeno. Potes médios e potes um pouco maiores para algumas ocasiões. Se forem quadrados, você empilha melhor na geladeira, no freezer, você consegue enxergar bem por causa da transparência. E esses mesmos potes, eles servem para a gente utilizar para fazer marmita. De repente, já deixa ali pronto, 2, 3 refeições para a semana, o que funciona muito bem. Lembrando que esses potes no supermercado comum, nas lojas comuns, assim, eles são carinhos. Que eu andei, esses pequenininhos aqui,
sei lá, uns 10, 11 reais. Eu vi, né? Onde eu moro, por exemplo, por aí. Aí, se você faz pedidos pela internet, nesses mercados livres da vida, faz uma pesquisa, aí sai em preço em continha, você tem a sua cozinha organizada, sem gastar muito. Acho muito válido dizer isso, porque o plástico ainda é mais barato. Mas se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que compensa e muito. E sem dizer que o vidro vai ser muito melhor do que o plástico, que libera algumas substâncias, né? Exato. Para a saúde, É. o vidro acaba sendo melhor. Uma outra opção que fica mais em conta ainda, é super prático, versátil, economiza pouco espaço e serve para a gente congelar os alimentos, são esses plásticos Ziploc que eu uso muito. Eu recomendo ter no tamanho pequeno e médio. Agilizar a vida, vamos entrar aqui na forma prática. E até esses pacotinhos, qual é o nome que chama? Ziploc. Ziploc. Esse Ziploc aqui pode achar também na internet, baratinho, né, Dali? Bem baratinho, vem um montão. Ou até mesmo em casas de embalagem. Você encontra desse pacotinho aqui, ó. Ziploc é por conta dessa parte de cima dele aqui, ó, que se abre e fecha com facilidade. Tô vendo assim a facilidade que pronto, você tá ali, ó. abrindo aí. Achei o meinho dele. O lance é achar o meio. Depois que você achou aqui, ó, você fecha, ó. Aí vai. Zzz, Aí faz pronto, ó. Quando você abre, faz zip. Zip. Quando fecha, faz lock. Lock. Ótimo. Então, ele nos permite porcionar a quantidade ideal para a família e ocupa pouco espaço. Olha a diferença entre colocar um refratário e o plástico aqui, o Ziploc, ele é próprio para congelamento, então eu super recomendo. Até descarto que esse pote de sorvete ficou ocupando muito espaço na geladeira, né? Aí enganando todo mundo. Você vê aquele pote roxinho lá, tem um açaí. E o sorvete Chega aí? sábado à É tarde, ali, feijão. por exemplo, domingo, né? Ai, aquele calor. Ai, tomar um açaí, já vai pegando banana, deixando tudo separadinho ali. A hora que abre o pote, feijão. Feijão. Pronto. E o cheiro do feijão, aquele... Aí pronto, Bem né? Ó, a diferente. tristeza. Mas diz que tem um alho aqui. Tem. Alguém falou que tem um alho? Tem um alho aqui, ó. Isso. Vamos pensar, já falando assim de um sistema semanal prático para otimizar o tempo na cozinha mesmo. Talvez você não tenha tempo de fazer todas as refeições com antecedência, mas você não precisa necessariamente disso. O que você precisa são de pontos de partida. Isso aqui eu chamo de ponto de partida, ó. Você ter tempero pronto, alho já prontinho assim, você está ali fazendo um arroz, temperando um feijão, o alho já está pronto, já economizou muito tempo. A gente que está ali na prática, na cozinha, sabe o quanto isso economiza. E esse sistema simples de cozinha que eu falo, pense em blocos simples. Pense em uma proteína, um carboidrato e um legume. Aqui, a gente já tem os exemplos aqui, ó. Grão de bico, já congelado. Você consegue fazer quiche, você consegue fazer um estrogonofe de grão de bico, você Enche uma consegue fazer panela salada. de pressão, salada de grão de cozinha. bico, um hummus. Então, você está servindo aqui a proteína. Arroz, eu não sei vocês, eu confesso que eu gosto daquele arroz fresquinho feito na hora. Eu também. Já usei bastante na época das crianças bem pequenas o congelado, super funciona, recomendo para quem está na fase que precisa. Mas nada como, pega o alho congelado, refoga rapidinho, arroz fresco, proteína já está pronta. Como é que você amassou o seu alho, assim, para fazer nessa quantidade? Processamento, Dá um processador. toquinho aqui, ó. E ainda faz uma divisão para ficar nos quadradinhos. Tá vendo o quadradinho, ó? Porque aí você vai lá, pega só um quadradinho, ou quantos quiser, para fazer lá o seu refogamento. E já mistura, se gosta de Legal. colocar, por exemplo, quer colocar uma cebola, bater uma cebola junto, um temperinho ali, um Isso. orégano, não sei o quê. Já mistura Personaliza. tudo, bate, personaliza o temperinho do jeito que você gosta. O que a gente tem lá em casa também é aquele vidro tipo de conserva, que a gente já tem essa mistura toda prontinha. Perfeito. Aí a gente só tira da geladeira, pega a colher, coloca ali, pronto, tá? Não precisa socar o alho, tal, aquela coisa toda, já tá prontinho, né? A diferença é que aqui a gente congela bem e usa ele sempre fresco. Na opção do pote, eu recomendo usar um pouco de azeite e sal, porque senão o alho isso, também aquele lá é com tem- sal, Ele vai oxidar, às vezes fica até esverdeado, assim. Esse esverdeado nosso e já aí é com sal e tudo já pronto. Você já coloca, já tá salgadinha sal a já é o comida. conservante. E Equilibra. aí, enfim, se ele oxidar já não está próprio para o uso. Mas pensando aqui, pensa em blocos, um carboidrato, uma proteína já temperada, pronta para o consumo, pode estar congelada, mas já está pronta ali. Pense assim, a antecipação, que a gente precisa são de alguns pontos de partida. Imagina no dia a dia, na prática, você já tem algumas coisas assim pronto, o quanto isso facilita. Uma outra coisa que eu gostaria, que eu penso que pode contribuir com você em casa,
é ter dias coringas. Vai ter aquele dia da semana que as coisas às vezes saem do planejado e você já tem uma refeição pronta. Então, pensa, não precisa talvez ser a semana inteira, mas se você tem 2 ou 3 refeições prontas, pode ser uma sopa, pode ser uma torta que fique bem congelada. Congelamento já daria um outro programa só congelamento, né? Porque nem tudo se congela bem. Para se congelar precisa ter gordura. Nem todo vegetal congela bem, mas, por exemplo, o brócolis, que é super saudável, ele congela muito bem. A gente precisa de fazer uma técnica de aquecer e depois esfriar água quente, água fria, pronto, ele vai. Quando você leva ali para o vapor ou direto para o preparo, ele fica como fresco, feito, A água quente para dar aquele rápido cozimento, a água fria para parar o cozimento. Susto no quente, um susto no frio. Ok, e ele é muito rápido, E é realmente. muito E ele mantém essa Aqui, ó. corzinha bonita, né? Agora aqui, ó, frutas, também guardá-las assim, já tão limpinhas. Oh, gente, tem alguém para fazer isso lá na minha casa? Eu faço o seguinte, eu entro com as frutas e você me devolve assim, ó, nos potinhos bonitinhos. Agora, amiga, o seguinte, tudo muito lindinho, mas a gente precisa considerar um período, um dia para fazer isso aqui ou vai fazendo no dia a dia para ter esse recurso? Vamos lá. Eu gosto de chamar de sistema semanal funcional. Ok. Então, eu gosto e recomendo que se pegue o domingo, porque a gente está em casa, está mais tranquilo, quem tem criança pequena, o marido também está disponível para cuidar das crianças. Eu gosto de tirar um tempo para me organizar no domingo. Ok. Mas aí vai da realidade de cada um. Você faz compra que dia na sua casa? Então, tudo tem que ser pensado. Se eu também faço compra nas quartas-feiras lá em casa, eu já chego e já separo um tempo para lavar. Frutas, nem sempre eu já pico, mas lavada. Ó, fruta inteira e suja é pedir para não ser consumida. É isso mesmo. Verdade, igual Você a salada, tem uma né? fruta assim, ela é atrativa. Uma criança mesmo pega e consome, vai fazer um piquenique, vai sair, precisa levar um lanche rápido. Isso que a gente tem que guardar Aí, ó. nessa geladeira, amiga. Na mão. Como é que Então, a gente guarda assim, aqui nessa geladeira? Vem cá. Vamos lá. Olha. Geladeira. Bonito essa geladeira, né? Você vai colocar sempre à vista o que você quer que seja consumido. Então, você vai olhar, fruta, aqui, ó, tá ótimo. Sempre na frente, porque a gente quer consumir isso. Aquilo que já está há mais tempo na geladeira também, de repente uma sobra de um dia atrás, de 2 dias, trago sempre para frente. E coisas novas que acabaram de chegar, pode ir mais para o fundo da geladeira, porque esse rodízio dentro da geladeira evita desperdício e nos ajuda a consumir aquilo que a gente comprou e o que é saudável. Então, frutinhas sempre à vista. Uma coisa que eu não abro mão é o alho pronto aqui, ó, o alho já processado, Aí vai ser aqui no congelador, né? congelador. Refrigerador. Molho, porque outra coisa coringa, que eu chamo de coringa, é o molho. Você está com pressa, o que você pensa aí? Numa refeição muito rápida, um molho Macarrão. Macarrão, né? Você tem uma proteína pronta, você precisa se preocupar com mais o quê? Molho pronto e uma base de proteína. Ó, o carboidrato, Já foi. o macarrãozinho E lá, não é já qualquer comida, não é aquele macarrão instantâneo. É um macarrão feito com um molho também caseiro. O molho eu sugiro que fique congelado. Agora é uma coisa que a gente precisa lembrar que esse mesmo alimento, essa mesma porção, ela precisa ser descongelada com antecedência. É verdade, porque se deixar para a última hora. Ixi. Não vai funcionar. E se não congelar, tem que usar o mais rápido possível. Não Ainda possível, mais assim, se uns tratar 3 de um molho dias, fresco, molho né? caseiro, na geladeira, mais Olha, tempo. ele vai bem até 4, 5 dias. É? Vai. Porque ele também tem gordura, refogado, aí aguenta Ele bem, né? funciona bem, deixa Entendi. mais pro fundo da geladeira. E no congelador, você Cadê tem... Dadá? Achou! Escondi a Darley. Oi. Então, a gente pensa assim, ai, tá, eu não tenho freezer, eu não tenho muito espaço. Mas isso é rotativo. Pensa que é semanal, você vai porcionar o que é o ideal para uma semana, para sua família. Então, tudo que pode ser congelado, esses preparos assim, gente, sabe, isso aqui é economia de tempo. Olha só que maravilhoso. Produção, essas uvas estão lavadas mesmo? Então elas estão lavadinhas, né? Hambúrguer de grão de bico, de lentilha. Ó como é fácil de Ó abrir. como é fácil. É fácil, Mira, é mamã. fácil. A gente se acostuma muito fácil. Que ver com bom é esse uvinha saquinho. assim congelada também, né? Molho. No calor pra você Uma comer, delícia, fica fica uma gostosa, delícia. né? Verdade. E- E aí se for pensar nas opções que a gente pode congelar, feijão congelado vai muito bem, grão de bico, lentilha. O que mais que a gente tem aqui? O brócolis. esse aqui. Algumas coisas a gente pode deixar na geladeira se a gente já tem uma programação de quando vai usar. Se não tem, acha que vai usar mais para o final de semana, congelador, freezer, tira com antecedência, como eu falei. Isso aqui, ó, congelado, vai direto para o preparo.
o refogado, como você for usar. Não fica muito bom você tirar um brócolis congelado e fazer uma salada. Ele vai soltar uma água. Ele vai soltar uma água, não vai ficar assim tão saboroso. Mas para preparos quentes, ele funciona muito bem. Então, geladeira, o segredo é à vista o que você quer que seja consumido primeiro. Mais profundo aquilo que você acabou de adquirir, que dá para esperar um pouquinho e vai fazendo esse rodízio. Um alimento coringa é ter coisas prontas, não tudo, mas 2, 3 preparos. A cozinha, ela não cansa por si só. O que cansa é a gente ter que ficar pensando tudo em cima da hora, pensando em todos os detalhes. Experimenta, porque você com certeza já deve ter ouvido falar isso, mas experimenta. O conhecimento, ele só faz diferença quando a gente coloca em prática. Então, experimenta, coloca. Assim, eu também digo que eu não gosto de todas as frutas geladas, sabia? Eu não gosto. Tira meia hora Eu só queria dizer isso. Tudo gelado, tudo e nem gelado. tudo cai Banana bem gelada. gelado. Já Não, viu banana banana gelada? não cai Não bem. dá, gente. Mas Não, a banana gente não pode dá. tirar um pouco Maçã antes. Maçã ainda vai. Maçã ainda Mas vai. só que a maçã, às vezes, você morde ela gelada aqui, tem uma sensibilidadezinha no dente, já vai também, Não, né? aí já é um problema com o seu dente. Maçã eu A gosto. maçã geladinha é boa também, fresquinha. Então, geladeira funcional, isso otimiza o nosso tempo, Aí a gente guarda aqui, isso ó, ajuda a com família a licença. funcionar Muito melhor. bagunçado. Pera aí, não, aqui ó, pra ganhar, então vamos assim, ó, ganhando Isso. espaço. É organização. É, vamos ganhar Abre. espaço. É isso aí. Pronto, Abre também. resolvido em 2 tempos. Olha, nós estamos para receber agora uma nutricionista que vai confirmar o que você disse e nos acrescentar algo mais sobre nutrição. Pronto, aqui, ó. Pronto, pam, pam. Deixa eu pegar minha mexerica. A mexeriquinha. Depois eu volto aí para pegar minha uva. Verdade. É? Olha a Liliane Liliane. Neto já tá por aqui com a gente. E aí, Lili, tudo bem? Boa tarde. Olá, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. A Tati é amiga de longa data e é um prazer estar nessa tarde aqui para compartilhar um pouquinho dessas funcionalidades, né? A mulher de Provérbios 31, ela tinha servas. Nós, mulheres modernas, temos freezer, temos forninho, temos outras facilidades. A gente precisa fazer uso disso no nosso dia a dia. É verdade, nossa serva máquina de lavar. Lava-louça. Isso, Olha, Máquina de lavar, Eu não máquina de lavar Aquela louça robozinha também. lá que aspira o chão e ao Não mesmo vou. tempo. Não tenho essa também. serva ainda. Não, essa serva é o sonho da Eliane ter essa serva. E minha também, né? Porque sobra pra mim também, né? Não é? Já aspirar, Super fazer recomendo. tudo. Lili, o que você soma aqui com a gente sobre essa questão de se organizar quando o assunto é nutrição? Bom, a gente precisa ter um planejamento e esse planejamento envolve um cardápio. Então, se você não tem assim grandes habilidades, pega uma folha sulfite, divide lá seu dia com café da manhã, almoço, jantar, para que você se organize, para que você enxergue a sua semana. E é importante você fazer a gestão também. A Tati deu uma dica muito legal, que é esse primeiro que entra, primeiro que sai, né? A gente fazer essa organização, né? Você olhar ali seu armário, ver o que você já tem, completar a sua lista de compras, para você realmente fazer uma boa gestão, porque muitas pessoas acabam desperdiçando os ingredientes até depois de ter dado muito trabalho, né? Fez aquela panelada de comida, sobrou aquela comida, e aí não sabe fazer a gestão, né? De quais refeições que vai colocar aquela sobra, aquele restante de comida, e acaba perdendo, jogando aquele monte de comida no lixo. Então, realmente a cozinha precisa ter uma dedicação, você precisa estar presente, com a cabeça presente no momento que você está fazendo ali o preparo para sua família. E até... Mas eu tenho algumas dicas aqui para nós sobre o congelamento. Isso. Porque o congelador, ele é muito versátil, né? A gente pode fazer muitas coisas legais. E uma coisa que até acho que a Tati mesmo falou numa outra oportunidade, ela trouxe o seguinte, né? Quando você faz, o trabalho que você tem para fazer uma torta, você tem para fazer 2. Então, uma dica de ouro é que quando você for fazer uma preparação, você já aumenta a quantidade daquela receita, porque aí você come uma daquelas receitas prontas, né? Por exemplo, uma torta, você come ela ali com a sua família, e a outra você já deixa congelada. E no momento que você tem essa visão de... essa necessidade de colocar alguma coisa prática, você já tem ali os seus guardadinhos congelados. E isso é muito legal. Agora, a gente tem um pouco de receio do freezer por conta da perda de nutrientes.
A gente percebe que é uma realidade, assim, né? Que a gente, poxa vida, eu queria comer tudo fresquinho. E talvez isso não se aplique na sua vida. E aí eu trago uma situação bem bacana para você entender. Nossos alimentos, eles têm macronutrientes e micronutrientes, né? Então, os macronutrientes, que são a gordura, o carboidrato, a proteína, isso não é perdido no momento que você congela. Existe até uma vantagem no congelamento, por exemplo, do carboidrato. Se você congela, por exemplo, o arroz, ou até deixa ele resfriado e come depois, né, esquentando de novo, ele o amido fica resistente, e isso diminui o índice glicêmico, é uma coisa que os cientistas descobriram há pouco tempo. Mas não existe perda nutricional no sentido dos macronutrientes. Nos micronutrientes, a gente tem sim alguma perda, mas que já começa no cozimento. Então, por exemplo, se eu pego um brócolis que tem ali bastante ácido fólico, que tem vitamina C, e eu acabo congelando ele, eu acabo cozinhando ele, eu já perco propriedades nutricionais pela forma que eu faço para consumi-lo. Então, bem provável que a gente tenha esses prejuízos. Ou, por exemplo, eu vou guardar uma manga que sobrou, né? Uma manga, fui no sítio da avó, peguei aquele monte de manga, para não perder, eu vou lá e congelo eles em cubinhos para poder fazer suco ou para fazer um sorvete. E aí eu tenho uma perda, quando eu retiro do freezer, da vitamina C. Então, um dos principais nutrientes que eu perco é realmente essa vitamina. O ácido fólico, algumas vitaminas do complexo B também são perdidas, tanto no cozimento quanto na hora que eu faço o congelamento. Ô, Lili, Mas é importante. Perdão, Lili, mas isso não significa que perdeu tudo, né? Ou perdeu tudo? Há uma perda. No sentido parcial. da vitamina C, perdeu tudo. É. Mas é por isso que a gente consome outros vegetais frescos na hora da refeição, os crus, que eles vão trazer essa vitamina C, vão trazer esse ácido fólico, por exemplo. Agora, outros minerais do tipo o ferro, o cálcio, o zinco, não são perdidos. Tá. Então, de toda a natureza que a gente tem de vitaminas e minerais, a gente tem um prejuízo, sim, de alguns, mas eles já seriam perdidos, por exemplo, se eu espremo um suco de laranja, em 20 minutos eu já não tenho a vitamina C dele. Uhum. Ele é muito volátil, é muito sensível. E é por isso que é importante você deixar frutas frescas, né, vegetais frescos também disponíveis, e de preferência, como vocês comentaram, que sejam aí higienizados, já prontinhos para a gente consumir. Às vezes a gente quer deixar para depois, pega a compra, guarda tudo na geladeira, mas aí na hora que a gente percebe, a gente perdeu o time e o vegetal estragou. Então, o ideal e às vezes eu fico pensando, viu, Lili? higienizadinho. Às vezes eu fico pensando, se a gente coloca alguma coisa na geladeira sem higienizar, que os bichinhos vão ficar circulando lá Vai dentro. ficar tudo pulando. Eu fico pensando, eles vão ficar aqui circulando. A função da geladeira, da Leide, e do freezer é justamente diminuir esse movimento dos bichinhos, né? Então, quando eu guardo na geladeira, a tendência é que eles fiquem um pouco mais preguiçosos, não andem tanto quanto se eu deixar, por exemplo, uma panela de tampa aberta no meu fogão. Vou preservar a vida dos bichinhos pondo na geladeira. Eles não morrem, eles ficam conservados. Lili, muito obrigada. Agora a gente conversa mais, porque ficam outras perguntas, outros questionamentos. Mas por hoje, muito obrigada. Deus abençoe a você, viu? A Lili que lançou, inclusive, uma meditação para ser diária, uma leitura diária, para ajudar pessoas que estão nessa luta para perder peso, porque ela é especialista em emagrecimento, como nutricionista. Ela se especializou nisso e fez esse trabalho bonito de levar as pessoas a todos os dias meditarem sobre a saúde, a sua relação com Deus, no enfrentamento às suas questões emocionais e tudo o que está por trás desse processo, que não é só sobrepeso. Tem algo que muitas vezes precisa ser atendido antes. Beijo, meu amor. Deus abençoe você e muito obrigada. Nós vamos para o intervalo, é isso? Na volta, nós continuamos falando sobre esse assunto e mais dicas e sugestões para você. Uma dica por agora. Pede a revista A Máquina Humana para você cuidar da sua saúde, vai? Por que adianta, né? A cozinha organizada, tudo lavadinho, tudo bonitinho? Adianta muito. Mas aí o seu corpinho, como é que tá? Como é que tá a sua casinha onde você mora? Como é que tá? Liga pra gente agora, ou melhor, manda uma mensagem no meu WhatsApp, 982444449. Até já. Neste nosso Entre Família, você sabe que às quintas-feiras tem o quadro com Karina do Canto chamado Armarinho da Arte, que está começando agora.
Então vamos recebê-la por aqui, que está de azul celeste, toda bonita. Tudo Toda bom, cor da bem? minha camiseta do Uruguai. É verdade. Dizem que é celeste. É verdade, a cara é uruguaia. Meus amores, ela vai nos ensinar agora a fazer uma caixinha, posso chamar de porta-temperos, né? Pode chamar. E eu estava vendo Lindinha. que vocês estavam organizando lindamente ali a geladeira. Falei, eu vou te ajudar a organizar a bancada. Legal, legal. Você sabe que no começo o Abinal trouxe uma problemática. Ah, é? Mas e não vai ficar sujo de azeite, não sei o que, não sei o que. Eu Não falei assim, vá, a porque Kari já gente pensou nisso. impermeabiliza. Eu tenho uma, só que um pouquinho maior na minha bancada, né? Tá. E aí eu coloco o azeite, coloco noz moscada e algumas outras coisinhas assim que a gente usa todo dia. Então, não fica assim, sabe, meio espalhado, nem Isso é fazendo que é o bom, né? sujeirinha. Tá organizadinho ali dentro. Eu gosto muito de caixinhas e essas coisas assim. Ó, eu até faria para geladeira, pena que não pode. Tem que É ser verdade. para poder organizar aí a geladeira. Mas olha só, é fácil de fazer e a gente trouxe assim como uma opção para você organizar a cozinha. Mas posso fazer uma maior, colocar remédio se precisa, pode colocar dentro do guarda-roupa do banheiro. O que você precisar organizar, eu acho que uma boa ideia é uma forma barata e bem bonita de fazer. Boa. Até para presentear, sabe? Esses dias, por exemplo, a gente pintou um pano de prato. Você pode fazer um rolinho e coloca dentro da caixinha. Verdade. E aí tem um bom presente Verdade. na cozinha, né? Boa ideia. Bom, primeiro que a gente faz sempre passa, né, com um rolinho de espuma desse pequeno, o verniz acrílico, tá? Eu já tenho com verniz, então eu vou passar rapidinho aqui, tá bom? Passa logo em seguida o secador, eu vou passar tudo aqui dentro, aqui nas laterais todinha, tá? Isso para preparar o nosso MDF, para que ele fique bem impermeabilizado e depois a tinta não escorra, né? Que a gente vai passar agora. Aí eu seco um pouquinho. E logo que está seco, você pega... Essa vez a gente vai usar 2 esponjinhas. Então, se você tiver uma esponjinha que não usou, já pode cortar no meio, tá? E a gente já vai usar essa primeirinha aqui para tinta marrom. Eu vou usar só 2 cores de tinta, tá? Um marronzinho, que eu gosto dessa técnica porque parece uma madeirinha, mas ao mesmo tempo é fácil, né? Não preciso de pincel, nada muito Fica muito sofisticado. bonitinho. Qualquer um tem, né? Uma esponjinha Uhum. e uma tintinha marrom assim, aí fica bem bonitinho. Eu vou passar tudo aqui também, na lateral, tá? E aí, o tanto que eu carregue de tinta é o efeito que vai dar. Se eu quero que ele fique mais escuro já na primeira vez. Lembra que a gente passa só uma vez? Certo. Eu não vou passar uma segunda de mão desse marrom aí, tá bom? Então, o que a gente faz agora... Já finalizo Uma caixinha aqui. dessa deve custar o quê? Uns R$5? Talvez. Ah, deve Às custar- vezes até menos. Acho né? que uns 9 eu devo ter um pago. pouquinho mais, É. tá. Mas porque ela é um pouquinho mais grossa, tem umas que são mais baratas, mas esse é um detalhe que a gente precisa ver. Essa aqui deve ter uns 6 milímetros, tá? Tem uma que tem 3, mas aí vai ficar mais sem graça. Essa é mais um caixotinho, É verdade. né? Então aí, olha, a gente seca. E logo depois eu vou passar de novo o verniz, tá? Essa parte, deixa eu lembrar qual que era o verniz e qual que é a tinta branca. E agora, hein? É tão parecido? É bem parecidinho. Aqui eu vou passar então esse meu verniz acrílico, tá? Eu compro o semifosco. E isso você vai achar também nas lojas de pinturaria ou até material artístico, né? Onde você comprar sua caixinha, provavelmente já vende tudo. Rolinho, verniz, enfim, tá bom? Tá. Aqui eu dou uma secadinha de novo também. E já posso começar a trabalhar a parte do stencil, que é a parte mais divertida. É Aí, verdade. qual é a ideia? Que a gente tem que simular como se fosse uma gavetinha. Agora, eu não quero colocar, vamos supor, esse puxador aí na frente. Eu posso colocar aqui na lateral 2 puxadores, então eu consigo movimentar. Como o meu eu tenho na bancada assim, eu só dou uma puxadinha assim e já fica perto. Entendi. Mas você faz do jeito que quer e também é muito mais decorativo, né?
Então, Das duas formas fica bonito. Ah, fica bonito. Às vezes você tem só um puxador. Aí. Bom, agora, como que eu vou fazer de conta que eu tenho uma gavetinha aí? Então, eu quero ressaltar essa parte de madeira. Eu vou usar uma fita bem fininha. E eu vou colocar tudo aqui em volta. Ai, Karina, eu não tenho essa fita, eu não sei onde acha, ou sei lá, o que for. Não tem problema. Pega uma régua, você mede o tanto que você quer deixar e põe uma fita dessa que encontra em qualquer lugar, tá? Papelaria, loja de pinturas, de tintas, enfim, tá? Então não tem por que reclamar. Peraí que aqui eu queria evitar esse pelozinho aí. Eu sempre lembro da minha mãe, quando eu tô mexendo com fita, porque quando eu era criança, minha mãe me dava uma fita e eu ficava muito tempo tentando tirar do dedo. Oh, Eu já fiz isso, mas era um problema meu mesmo, porque eu já fiz com meus filhos, já tiraram fácil. Você que demorava. Era bobeira minha. Bom, aí agora, sempre que fico enrolada com a fita, lembro dessa história, né? Que ela me contava. Bom, aqui eu tenho uma lixa, a número 400, que é bem fininha, você vai ver que ela não vai marcar, né? Se eu passasse ali, ela não vai arranhar essa minha madeirinha. Então, eu trouxe 2 stencils, vamos escolher? Ó. Ela passou a lixinha, gente, só para a fita ficar bem agarradinha. Bem agarradinha e não entrar tinta Isso. depois. Eu trouxe esse que eu acho que foi esse que... Não, foi esse que eu coloquei na caixinha, esse aqui. Isso. E tem esse outro que a gente pode pôr também. Então, uma dica. Ah, eu tenho um stencil, vamos supor que você vai usar assim. O que você precisa fazer? Tenho que achar o meio para saber onde, por exemplo, esse desenho ele vai ficar mais bonito. Porque não adianta colocar dessa forma e ele ficar para qualquer lado. Verdade. Então, dessa forma aqui, eu já faço ele, centralizo, né? E aqui eu trouxe esse pincelzinho, que é o chamado pituá, que ele serve para fazer justamente esse trabalhinho aqui. Eu tenho que carregar tinta muito pouquinho, tá? Como se eu estivesse limpando meu pincel. Posso fazer desse jeito também, tá? Que é uma das formas também que a gente pinta com stencil. Ou posso até passar um rolinho para aqueles que são mais experientes, né? Mas eu gosto de fazer assim, porque ó como ele vai ficando. Um sombreado. Um sombreadinho. E também eu consigo brincar um pouco, em alguns lugares, eu posso passar mais um pouquinho e deixar como se fosse uma sombrinha, sabe? Essa é uma tarefa que eu particularmente gosto muito. Inclusive quando a gente está meio procurando algum hobby, alguma coisa para fazer, ou uma renda extra, ou também quer presentear as mulheres da sua igreja, e você pensa, o que eu poderia fazer que não seja caro, mas que ao mesmo tempo te dê também essa satisfação, né, de poder fazer uma coisinha com suas próprias mãos. Então aqui, olha, tá vendo que eu deixei um pouquinho mais em alguns cantinhos? Aí eu vou fazer... Ah, não, peraí. Eu inventei uma outra coisa também que quero mostrar para vocês. E isso eu fiz bem no final, né, quando eu estava fazendo essa caixinha, para dar um destaque. Então, vamos ver o que você inventou. O que inventei foi bem simples. Ó, uma esponjinha, a outra metade que eu falei para você, que a gente ia usar, umedece um pouquinho, não molha, tá? Essa pinturinha aqui tem que estar seca. Por isso que eu passo o secador. E aqui, eu vou fazer o mesmo que a gente faz quando pinta de marrom, só que eu vou fazer de branco. Então, o que eu tô fazendo? Como se fosse uma pátina. Verdade. Como um gastadinho assim por cima. Com essa própria esponjinha. Então, você vai ajeitando dessa forma aqui, né?
seco. E agora sim posso tirar minha fita. Então, olha como fica bonito. Dá um destaque, fica Verdade. super clarinho, mas ao mesmo tempo fica delicado e marca mais essa parte que eu quero ressaltar da nossa caixinha, né? Faz diferença Aqui mesmo. dentro você pode pintar de marrom, você pode pintar de outra cor. O importante, uma coisa como o Abinal falava, né? A gente tem que passar o verniz em cima, tá? É aquele verniz à base de água para que eu possa depois passar um paninho umedecido, limpar e não tem nenhum problema. Para finalizar, o que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, esse puxadorzinho aqui, ou eu posso colocar um outro assim, se eu quero uma coisa mais rústica, enfim. Como eu achei esse mais assim delicadinho, eu gostaria desse. Uma dica para quem vai colocar ali o puxador. Compra uma broquinha dessa bem fininha na loja de ferragens, porque o MDF ele é chatinho para você poder colocar um preguinho ou um parafuso. Olha o tamanho do parafuso, né? Então, se eu for colocar, vou demorar talvez dias, porque é tão pequenininho que é difícil. Aí você troca rápido na sua furadeira. Tá aqui grudadinho. Eu coloquei o imãzinho para não perder até, porque senão é tão pequeno. Ó, tá vendo? Olha só. E esse é outro aqui. Ó, tá vendo? Então aí ele consegue prender direitinho, não passa pro outro lado, tá? E fica uma linda caixinha para você organizar o que você quiser. Fofuxo demais. Ficou fofuxo, né? Também Coisinha gosto. bonita, arrumadinha, tudo bonito. Imprescindível passar verniz aqui também, que a Ok. gente não passou para poder mostrar como colocar o puxador, tá? Mas sempre enverniza depois para proteger a peça, passar um paninho se precisar, porque sujou, enfim, que na cozinha precisa, Sim, né? às vezes E um é isso. azeite, uma coisa. Obrigada, princesa. Eu que agradeço. Muito bom. Meus amores, nós vamos para o intervalo depois dessa caixinha bonita, sinal de cozinha organizada, de casa bonita também. Nós vamos e voltamos com a sua interação, sua participação aqui com a gente. Até já. Pois é, minha gente, estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Bom demais ter você juntinho com a gente todas as tardes, segunda a sexta-feira, das 2h30 às 4h. Você sabe que estamos por aqui trazendo para você sempre conteúdos diversos, conteúdos que eu tenho certeza de que tem feito a diferença na sua vida e não só na sua. Quando impacta a sua vida, eu sei que impacta a vida da família, impacta a vida da vizinhança, da comunidade toda e assim vai, né? Porque é assim que acontece também com os Anjos da Esperança, que são essas pessoas que mantêm a Rede Novo Tempo de comunicação funcionando, nos ajudando a produzir materiais para enviar gratuitamente para todo o Brasil e online para vários outros lugares do mundo também, ou para todo o mundo. Mas nesse mês de março nós estivemos e estamos ainda, né, acompanhando uma campanha toda especial para produção de um novo material para a gente enviar gratuitamente para mais pessoas. E para falar para a gente sobre esse projeto, essa campanha que está acontecendo no mês de março, Derek Souza, ele que é responsável pelo atendimento do Anjos da Esperança. E aí, Derek, beleza, irmão? Tudo certo? Tudo bem. Maravilha. Ô, Derek, até fala pra gente aqui um pouquinho sobre essa campanha que já está sendo uma grande movimentação, né, entre os Anjos da Esperança para poder preparar esse material, que é a revista Eventos Finais, esse material que a gente sabe que veio no momento certo. Vai vir no momento certo para fazer diferença na vida de tantas pessoas. Como tem sido a aceitação dos Anjos da Esperança e o comprometimento deles com esse projeto todo? O que você falou, Abinal, é importante, que é a questão do preparo. O objetivo principal desse novo estudo bíblico é preparar as pessoas. A gente tem vivido um momento de incertezas, instabilidades, o que vai acontecer. Então, através das profecias, e principalmente visando aquele quem a gente busca, né, que é Cristo, o estudo ele vem apresentar o que a gente pode esperar desses próximos momentos. Verdade, né? E a gente, como você falou, vive momentos decisivos. Os Anjos da Esperança estão sempre junto com a gente,
abraçando cada projeto, cada causa que a gente vem trazendo aqui. E a gente sonha que seja um dos últimos projetos a serem abraçados, porque a gente quer que Jesus volte logo. E os sinais têm apontado para isso, né? Como que tem sido para toda a equipe do atendimento ali receber essas ligações de pessoas fazendo doação, até mesmo via Pix, né? Fazem as doações, depois manda aquela mensagem lá dizendo, olha, eu quero fazer parte dessa missão aí. Como que é o carinho dessas pessoas? É emocionante. Porque, assim, todos os meses os anjos já estão com a gente, já acompanham. Esse mês especificamente é um mês que a gente vai além, então é um mês de doação extra. Aquela pessoa que já está contribuindo todo mês com a sua doação, ela dá um passo a mais, ela vai além para poder ajudar a gente a conquistar esse sonho que é ter mais alunos, é pregar mais o evangelho, enfim, até os confins da terra. Então, sem dúvida, acho que a palavra que define é emocionante. A gente vê relatos de pessoas que às vezes faz um esforço a mais e manda lá sua mensagem, manda o seu comprovante, e falando, eu quero que meu vizinho saiba, eu quero que meu amigo saiba, me manda a revista, a gente ainda nem está enviando a revista, mas já quer receber a revista para poder mostrar para as outras pessoas. Então, sem dúvida, assim, o atendimento todos os dias, ele recebe mensagens de pessoas assim, inclusive se você ainda não fez, não mandou a sua mensagem, manda para a gente. O atendimento está lá, mandar um abraço para toda a equipe que está acompanhando o Entre Família, assistem todo dia. Assistem, né? Todo dia. Às vezes que eu vou lá, tá lá a TVzinha assim, ó, ligado o tempo todo e eles acompanhando tudo, né? E comenta tudo. E comenta. Então, mas a equipe está preparada para atender você com todo carinho. Você pode fazer a sua doação. O valor, não importa. É aquilo que cada um conseguir fazer, já vai contribuir muito para esse projeto. Uau, verdade. E lembrando que a cada, exemplo, R$10 que você doa, são 2 revistas dessa, Eventos Finais, que a gente vai poder produzir e enviar gratuitamente para 2 famílias. E assim você vai pensando aí, eu quero doar então 10 revistas, exemplo, né, R$50. Eu posso esse mês doar 2 revistas, R$10, enfim, é o que você sentir no seu coração aí. O importante, né, Derek, é abraçar essa causa junto com a gente, abreviar a volta de Jesus, não é mesmo? Isso mesmo, sem dúvida. Verdade. Derek, obrigado, viu, cara? Obrigado, que Deus continue abençoando você e toda essa equipe fantástica aí do Anjos, que tem feito a diferença na Rede Novo Tempo como um todo e alcançando as pessoas lá do outro lado também, viu? Amém. Obrigado, irmão. Valeu. Bom, e a gente aproveita aqui também esse momento da Leide e... Eu ia falar Vanessa, viu? Mas não é Vanessa, não. É a Tatiana. Para a gente convidar o pastor Natanael que também atua na Escola Bíblica da Novo Tempo, na Escola Bíblica Digital da Novo Tempo. Ele, em especial, é a pessoa que criou a Esperança, a instrutora bíblica virtual. E aí, pastor Natanael, tudo bem? Fica à vontade aí, meu amigo. Ele que é o pai da esperança, hein, Darleide? Como é que é? Ele que é o pai da esperança. E quem é o marido da esperança? Não, é isso eu. Eu sou o marido da esperança. Ela é muito novinha. Ela é muito novinha. Ele é meu sogro, tipo relacionamento. Verdade. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo. Pois bem, nós estamos falando sobre organização, a cozinha, alimento, nutrição, coisas da vida, né? Como é que é na sua casa, assim, você e sua esposa? Eu sei que vocês não têm filhos. Como é que vocês se organizam, assim, no dia a dia para ganhar tempo? Olha, esse tema, pra gente, é um tema interessante, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de padrões. A minha esposa também gosta de padrões e ela é extremamente organizada. Olha só. Eu tenho um certo grau de organização, não sou uma pessoa assim tão desorganizada, mas com coisas da casa, assim, é incrível. É sério? É seríssimo, seríssimo. Até demais. A gente, por exemplo, aqui no almoço, a gente não come no restaurante da Novo Tempo, a gente traz de casa a nossa famosa marmita, né? Okay. Então, a gente sempre dedica ali, um domingo é suficiente para cozinhar para o mês inteiro. É sério? Uau. Congela tudo aquilo e a gente passa basicamente o mês inteiro sem ter que cozinhar. A gente só vem, traz a marmita aqui de manhã, esquenta na hora do almoço e come e tá resolvido. Que legal! Então, assim, organização com comida, eu acho que nem eu deveria estar aqui, quem tinha que estar aqui era a minha esposa. É mesmo? Parabéns! Que legal, né, Tati? Bom, essa é a ideia, se organizar. Ótimo, para o casal e funciona. E se nutrem bem, né? Sim, é verdade. É diferente, né? Porque não que a comida daqui seja ruim, o ponto não é esse. De jeito nenhum. Mas... O nenê, hein? Sempre comer gostoso. O nenê alimenta a gente também, porque em alguns momentos a gente acaba comendo por lá. Sim.
Mas ela também se preocupa muito com essa questão da alimentação saudável, o consumo de gordura, tudo isso, né? Então, é baixo em gordura, é baixo em colesterol, é baixo em tudo, é alto em proteína. Então, é equilibrado o negócio. O legal é isso. O legal é isso, né, Vanessa? Porque já traz na marmita a quantidade suficiente, tanto de uma coisa quanto da outra, porque quando a gente chega num buffet, aí você acaba pesando De um tudo pouco a um pouquinho. mão, de tudo um pouquinho, toda hora que chega no final, aquele pratão, ai, não devia ter comido tanto. Mas quando já faz a marmita, a quantidade certa, proteína, carboidrato, uma saladinha, não sei o quê. Limita a ingestão de Limita, né? calorias. Olha só. E eu sou conhecido por comer bem. Bem em quantidade e qualidade. Em quantidade e qualidade. Então, quando eu ia lá pro neném, por exemplo, às vezes que eu vou lá pro neném, que eu vejo aquele buffet farto, assim, digo, eu vou provar de tudo, né? Então, às vezes a gente acaba passando um pouquinho ali em alguma coisa, mas quando traz já tá, não, é isso aqui. E de fato é suficiente. Às vezes é que a gente acaba mais passando. econômico também. Sim. Né? Cozinhar em Sim, casa, total. organizar em casa também, em termos de custo, é muito melhor se comparado à comida que está pronta, obviamente, né? Amores, vamos de interações por aqui, saber o que você contou aí da sua rotina, do seu dia a dia na cozinha. A Patrícia Sá, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Boa tarde, queridos do Entre Família. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. A cozinha é um ambiente desafiador. Custei, mas aprendi a me organizar. Hoje congelo tudo que posso. Isso evita o desperdício e facilita o dia a dia corrido. Parabéns, Patrícia. Né? Uau, Com muito certeza. O congelamento eu acho que é o top one para quem quer otimizar e evitar desperdícios. E até nesse ponto do congelamento, né? Tem muitas pessoas que daí colocam ela congelada no micro-ondas para descongelar, ou às vezes só dá uma esquentadinha. O que é o ideal a fazer? Ou coloca na panelinha, alguma coisa assim? O que dá pra... Depende de qual é o preparo. Tem coisas, como eu citei no bloco anterior, que a gente precisa lembrar para tirar com antecedência. Certo. Tem coisas que vai super bem no micro-ondas. Eu, por exemplo, não uso micro-ondas há anos. Eu também não. Então Não eu gosto preciso também, me não. lembrar com antecedência e tirar, porque senão eu vou recorrer a um banho-maria, a outras, porque nem todas nós usamos micro-ondas. Mas o micro-ondas, sim, é um super facilitador para descongelamento. Mas não tem nada melhor do que tirar pela manhã o que você vai consumir ali para o almoço, por exemplo. Quando você for esquentar, já está no ponto certo. E tem umas marmitinhas que elas vêm no esqueminha, Darlete. Compra até esses sites aí. Até quem tem é o William Tim. O William né? Tim, é verdade. Você coloca na tomada e ela meio que no banho-maria, ela esquenta a tua comida ali, não precisa de micro-ondas, não precisa nada. Muito legal, muito chique. E, Eu vou comprar dependendo ainda. de onde você, geralmente você leva para o trabalho, né? Ele, por exemplo, não enfrenta fila nenhuma na fila do micro-ondas. Pronto, é verdade. Ele na sala dele, liga lá e está resolvido. Rapidinho. Já poupa mais tempo, já é mais ganho de tempo. Muito Olha aí. legal. Vamos que vamos por aqui no seu Entre Família. Como é que você lida no dia a dia na cozinha, Maria Gomes? Boa tarde, pessoal. Sou eu. Boa tarde, pessoal do Entre Família. Boa tarde, Maria. Eu cozinho para a semana toda e congelo. Gosto muito de grão de bico, feijão, salada e verduras. Boa, menina. É isso aí, viu? Bom demais, hein? Ainda está contemplando todos os blocos alimentares. E a Magda Verdade. Couto, de Cachoeiro do Sul, boa tarde. Como fazer quando a esposa é organizada na cozinha e o marido não é? Ai, O Natanael não pode ajudar. O Natanael não pode, porque lá os dois são organizados. Então, vou deixar para você, Tati, como especialista. Olha que essa é uma queixa das mulheres. Mas, no fundo, a gente sabe que recai muito sobre nós, mulheres, né? Então, por que não usar aquela que é o ponto mais hábil do marido? Deixa ele fazer as compras, de repente lavar. Lá em casa eu coloco as crianças para lavar as frutas e verduras. Dá para todo mundo ajudar. O que não precisa é brigar, é trazer julgamento, acusação, porque não é esse o ponto. Mas o marido pode ajudar, lavando, organizando despensa. Toda ajuda é bem-vinda em casa e na cozinha, não é verdade? Eu, por exemplo, sou especialista em lavar louça. Ó. Porque cozinhar não é comigo, né? Não é muito a minha praia. Faço alguma... De fome eu não morro. Mas eu tenho alguém, especialista em casa, né? Aí o meu negócio é lavar louça. E fazer um Tetris assim no escorredor para poder estar organizando legal. tudo. Esposa, processar o alho. Eu faço isso. Boa. Eu corto algumas coisas e tal. Uma super Então, no domingo, vocês dois ficam na cozinha.
Se ajuda. Mas assim, não é todo domingo. Não, né? entendi, Então, a gente faz entendi. um domingo, aí esse Aham. domingo é meu dedicado. Sim. Aí os outros a gente aproveita para fazer um passeio, alguma coisa. Mas assim, quando é no domingo, vai estar os dois juntos. Os dois juntos. Os dois juntos, ela cozinhando, eu lavando, limpando alguma coisa e servindo, porque ela detesta servir as marmitas. Aí, é assim, eu fico com o que ela não gosta. Basicamente, é a divisão justa. Gente, Ela que faz o que parceria ela boa. gosta Legal, hein? e eu faço o que ela não gosta. É isso. Parceria boa. Perfeito. Minha O filha e brabo meu é se genro ninguém fazem isso gostasse de também. nada, né? Se dedicam a organizar as marmitas para a semana, porque ganha tempo no dia a dia do trabalho, sai, chega, estuda. Então, de fato, esse é um planejamento que faz todo sentido, mas tem que investir pelo menos um horário, um dia da semana, porque afinal de contas, né? Para depois café você da- usufruir do tempo. Pro café da manhã, por exemplo, tipo, aí eu preparo o meu café da manhã, ela prepara o dela, que tipo, cada um gosta de uma coisa um pouquinho diferente. Eu na sexta, ó, eu à noite, antes de deitar, eu já deixo todos os ingredientes da minha vitamina no ponto, eu gosto dela muito gelada. Então, vai pro congelador os ingredientes dela, aí no outro dia eu só coloco a água, bato a vitamina e aí ela resolve o dela. Legal. Mas, tipo, até isso já tá meio que. Já é um padrão, assim. À noite vai lá, bota tudo certinho, de manhã prepara, traz o almoço, às vezes na janta, a janta também já tá congelada, só chega em casa, esquenta e come. Cara, meu sonho é essa organização minha, mas não vou conseguir. Essa é a palavra. Aprende. Já tirei da Aprende. cabeça, Não, será? ó, por exemplo, eu já estou decidindo Que a aqui. Eliane, ela Eu é vou aprender a organizadíssima. congelar coisas, assim, para fazer. Porque tem uma certa técnica, não é só jogar no congelador, né? Então dá pra gente aprender. Que isso, tão novo, já Não, é desistindo que da assim, eu vida? faço também, às vezes. Só que assim, ó, aí eu me programo. Ó, toda essa semana eu vou fazer, deixar tudo prontinho já à noite, aí um dia eu consigo, aí outros 5, 4, sei lá, não consigo. Aí eu me perco, aí vou de manhã, me enrolo ali, a Eliane já se arrumou, já tá pronta lá, e eu tô ainda lá de pijama, enfim. É muito ajeitando legal, minhas Natanael. coisas lá. A galera que nos acompanha aqui todo dia, a audiência que é mais fidelizada, sabe da vida do Abinel todinho. Ô, meu pai, Ele sempre conta a vida. Conta, e conta as coisas da Eliane, conta a idade da Eu Eliane. acho que eu seria essa às pessoa, vezes ele então. arruma uma Se a bronquinha em casa, Eliane- não acredito que você falou isso. Eu Não, falei, ele conta quando ela tá de TPM, Tati. Ele conta que ela tá de TPM. É uma novela. É. Tem gente que assiste É. Entre Família pra ver, acompanhar a vida do Abinal. Até foi ontem que eu falei que tirei sangue da minha irmã, uma Foi, vez que eu assim, machuquei ela. tudo. Sabe, a gente sabe tudo, eu Meu pai. adoro. Aí eu mandei pra ela aquele negocinho lá, ela falou, não acredito que você falou isso. Eu falei, falei. Falei, tá falando. Já foi. Mais uma interação, amores. Heloísa, boa tarde. Sempre eu no fogão. Até gosto, mas todos na cozinha conversando. Não gosto de ficar sozinha. Já eu, minha gente, ninguém pode falar direito, porque senão eu paro o que eu tô fazendo e vou conversar. Conversar, já era, foi. Heloísa, beijo pra você, amiga. Eu fico sozinha pra não perder o prumo da cozinha. Eu também. Você também? Concentro, deixar queimo, esqueço o sal. É. Eu preciso estar As concentrada. amigas dizem assim, posso te ajudar? Não, pode ficar lá na cozinha, lá na sala. Ana Maria, Campinas, São Paulo, minha dificuldade não é nem cozinhar, mas a louça que fica, nossa, dá vontade de chato. fugir. Porque sou do tipo de pessoa que usa 1000 utensílios só para fazer um arroz. Mas isso Mas- é treinável. É verdade, né? Eu costumo falar com as meninas quando estou fazendo alguma aula de mentoria sobre isso, usa o mínimo possível e vai usando e lavando. Boa. Eu tenho o Também hábito de gosto. chegar ao final do preparo do almoço, por exemplo, com a louça pronta. E eu tenho lava-louça. Mas aí eu coloco que nós usamos a mesa depois na lava-louça. Mas já virou um hábito. Tudo que a gente faz de forma repetida vira um hábito. Então você sujou, lava. Usou uma colher, lava rapidinho. Daqui a pouco você está usando a mesma colher. Você não pegou 10 colheres e a pia já está cheia. Lá em casa eu também tenho uma lava-louça, mas a minha é humana, a sua é máquina, né? Lá em casa, minha esposa tem uma dessa. No minha casa é minha sogra. Bom, marca não é o mesmo Natanael. modelo. Não, né? É um modelo diferente. Esse é o modelo mais novo. Tá mais grisalho? Tá, mas é mais novo. Não, se eu lavar a louça, minha sogra fica triste. Então, nunca quero ver minha sogra triste. Eu tenho uma vantagem, porque a Ariane, ela pelo menos, ela já vai, tipo, o que ela vai usando, ela vai meio que lavando, é o que de fato ela já, tipo, essas panelas já não vou usar. Beleza, aí vem pra mim. Só que às vezes eu tô ali lavando, aí eu vejo que ela soltou uma peça, eu já arrasto, mas não era pra lavar. Eu digo, não, vai, usa de novo, eu lavo de novo, não tem problema. Eu vejo na minha frente, eu quero lavar. É isso. Um lavador de louça. Muito Vamos bem. então refletir sobre. Eu fico pensando o que o pastor vai abrir a Bíblia sobre o tema, mas sempre tem. É curioso, né? Mas assim, se a gente está falando sobre organização, a gente focou muito em organização na cozinha, mas a gente está falando no geral sobre vida. organização. É. E organização no lar, organização na família, organização na casa como um todo.
E a gente sabe que o reino de Deus e que Deus, ele opera, ele trabalha com ordem, né? Nós temos um Deus de ordem, um Deus de decência. Mas eu não queria nem ir nesse texto, eu queria, na verdade, em um provérbio 24, os versículos 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Bom, aqui nós temos algumas coisas, né? Eu vou fazer uma nova leitura, mas agora um pouco mais pausada. Com sabedoria se constrói a casa. Em primeiro lugar, nós devemos buscar a sabedoria para que possamos construir o nosso lar. E a organização é sabedoria, né? É parte da sabedoria. Não posso resumir a isso, mas é parte da sabedoria você buscar, né? Para fazer esse tipo de organização, busca de conhecimento. E aí ele diz que com o discernimento se consolida. Então você não apenas constrói, mas você precisa consolidar isso, né? E você consolida na prática, você consolida aprendendo mais, você consolida aperfeiçoando aquilo, buscando sempre esse tipo de organização. E eu gosto de dizer, porque eu falei já aqui, eu tenho um certo problema com padrões, e eu busco sempre identificar aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. Isso é buscar com sabedoria para que possa construir e consolidar algo que já está sendo praticado, né? Então eu acho que fica aqui para a gente essa leve reflexão, né? Que nós possamos entender que organização também é um assunto bíblico. Organização é algo que Deus espera de nós, é algo que Deus espera no nosso lar. E nós devemos buscar isso de forma diária e constante. É bem verdade que nem todos têm essa inclinação, mas todos podem buscar, né? E quando você busca com Deus, você certamente vai alcançar, você certamente vai conseguir chegar onde você deseja chegar. Se é estruturado na sabedoria, sabedoria é algo que Deus nos dá. Se tem falta de sabedoria, diz a palavra, busque a Deus, peça a Deus que Ele dá com sobra. Meus amores, por falar em sobra, a gente sempre fica com vontade de fazer mais tempo aqui. Não sobrou mais tempo. Obrigada pelo carinho, acabou. Até amanhã com mais um Entre Família. Se Deus quiser, gente, olha só, como usar o orçamento familiar sem conflito entre os cônjuges. Caiu o salário na conta, marido não sabe quanto a mulher ganha, nem nada. Ai, ai, ai. Vem aí o Vida e Saúde, meus amores, com Teru Gouveia. Beijo. Tchau.